Feche seus olhos e ore ao Senhor. Peça para Ele tomar a sua mente neste momento, que você entrega o seu pensamento, suas preocupações, seus sentimentos de angústia e que Ele ministre ao seu coração. Fale com Ele. Querido Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque nós podemos nos entregar ao Senhor. E que essa noite seja uma noite de verdadeira entrega. Que haja completa confiança no Senhor. Que o Senhor leve cativo os nossos pensamentos. E queremos focar Cristo Jesus, que é a nossa esperança viva. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na nossa campanha aprendendo a desejar apenas Deus. Quantos de vocês estão lendo esse livro, Ídolos do Coração? Poucas mãos levantadas, hein? Esse é um livro que vale a pena você ler. Chegaram mais livros, nós temos ali atrás e você pode adquirir. E a nossa orientação e sugestão é que você leia 2 capítulos por semana. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente não quer parar, a gente quer ler mais. Se você não tem o hábito de ler, é uma boa oportunidade. Você pode ler de forma devagar, não tem problema nenhum. Mas leia. Essa semana nós vamos ler 2 capítulos. O capítulo 5, Melhor que a Vida, e o capítulo 6, Conhecendo o Seu Coração. Adquira o livro e leia esses 2 capítulos. Hoje pela manhã, o nosso pastor pregou sobre o capítulo 5. E eu agora à noite vou pregar sobre o capítulo 6. Eu desafio você a ler. É uma grande oportunidade de aprendizado. E mais, é uma grande oportunidade para você receber de Deus. Algumas pessoas que eu atendo, elas me perguntam, como que a gente consegue ler? Um dia a gente começou. Então comece. Porque hoje, durante a mensagem, você vai perceber o seguinte: é lendo a palavra de Deus que você recebe condições para viver a vida que Deus quer que você viva. E hoje de manhã o nosso pastor falou sobre quando nós nos acomodamos. No momento de oração aqui de manhã, não no momento do culto. Então, se eu deixar uma semana, a gente fala, já deixei uma semana, é igual dieta. Se eu enfiei o pé na jaca, já enfiei o pé na jaca, então eu passo o dia inteiro comendo? Não é assim que funciona, não. Nós podemos mudar isso. Então, leia, vale a pena você fazer isso. Comece a ler. A sua principal função é buscar receber bem. Se você receber bem, você vai ter satisfação no seu coração e você vai entregar o amor de Deus. Participe de um PG e siga o nosso jejum. É uma sugestão apenas. Você não tem que nada. Mas a gente tem percebido que quando a gente se abstém de algo, nós percebemos coisas que estão nos dominando. Hoje de manhã o pastor perguntou, quem sentiu falta do café? Quem sentiu dor de cabeça? Então o café te domina. Então são essas coisas que nós vamos percebendo. Mas também nós vamos percebendo, ontem eu andei com uma pessoa da nossa igreja e ela falou para mim assim, eu estou fazendo todos os jejuns, e eu estou percebendo coisas diferentes, porque ela está discernindo as coisas de Deus. Então experimente. Nosso jejum dessa semana é de carne vermelha. Para alguns vai ser muito difícil, para outros vai ser mais fácil. Mas se você não come carne vermelha, então você vai tirar a sua principal proteína. É frango que você come, então tira o frango. Hoje todo mundo comeu feijoada, mas a partir de amanhã você começa o jejum. Nós já ouvimos 5 mensagens até aqui. E talvez você fale, mas Eliane, eu vou comprar o livro hoje.
não tem problema. Vou falar para você o que nós falamos no Celebrando a Recuperação. Não importa em que tempo você entre. Você pode entrar no 12º passo, no primeiro passo ou no 5º passo, não tem problema. Se você focar Jesus, Jesus vai falar com você. Você vai receber de Deus. Ah, mas já leram 4 capítulos. Não tem problema, você coloca em dia. Começa lendo o capítulo dessa semana, não tem problema nenhum. Você vai perceber que você vai ganhar com isso. Então, comece a ler. Nós ouvimos já sobre quando Deus não é a fonte da minha vida, capítulo 1. Nós ouvimos também sobre a adoração por inteiro. Deus quer o seu coração por inteiro. Nós ouvimos também a mensagem O que realmente importa, que foi domingo passado. E à noite nós ouvimos sobre o transformador de corações. Uma mensagem muito bonita que fala da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E hoje pela manhã nós ouvimos a mensagem Melhor que a Vida. O que te faz feliz? Aonde você busca a sua felicidade? É em Jesus ou em outras coisas? Melhor que a vida tem que ser o nosso foco em Jesus. E hoje à noite, nós vamos falar sobre conhecer o seu coração. Você conhece o seu coração? Se você perdeu uma das mensagens, você pode acessar o Facebook da igreja ou o YouTube, o canal da PIB, e assistir essas mensagens. Vale a pena. E você vai descobrir se você conhece o seu coração. O capítulo de hoje é Conheça o seu coração, e a nossa mensagem é conhecer o seu coração. Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer e obedecer. O que Deus quer para a vida da Eliane é que a Eliane o tema e o obedeça. Que eu tenha essa disposição no meu coração para obedecer. E eu vou pregar mais para frente sobre essa disposição em obediência. Então, a minha pergunta para você hoje à noite é: você conhece o seu coração? Você sabe o que é coração? A mensagem dessa noite está dividida em 4 pontos. Vou dividir em 4 pontos para explicar algumas coisas para vocês. Eu quero lembrar para você que o que Deus quer para a minha vida e o que Deus quer para a sua vida está lá em Mateus 22, que diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O que significa a palavra coração? Eu gosto muito de trabalhar com conceitos. Quando alguém me fala alguma coisa, por exemplo, eu busco a felicidade. Então eu pergunto para a pessoa: o que é felicidade para você? Me defina o conceito que você tem de felicidade. Quando nós estivermos lendo o livro, e quando nós estivermos lendo a Bíblia, e nos depararmos com a palavra coração, o que você tem que ter na sua mente do que nós estamos tratando? Então, eu quero que você marque aí, a primeira coisa que você vai preencher nesse espaço em branco é a palavra mente. Mente. Quando nós estamos falando de coração, nós estamos falando, em primeiro lugar, da nossa mente. O que é a nossa mente? É a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de entender, de duvidar, de raciocinar, de discernir. Então, é tudo aquilo que vai envolver os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos entendimentos, as memórias, os julgamentos, a nossa consciência e o discernimento que nós temos da coisa. Então, é da nossa mente. Por exemplo, Marcos 2, versículo 6, fala assim:
Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam em seu coração. Então, eles estão usando a mente. A segunda palavra que você vai preencher aí no seu esboço é afeições. Quando nós estamos falando de coração, nós estamos falando em primeiro lugar da mente, da sede do seu pensamento, mas nós estamos falando também das suas afeições, da sua capacidade de sentir, das suas emoções, do centro das suas imaginações, dos seus anseios, dos seus desejos. E isso mexe diretamente com o seu comportamento. O que você sente vai mexer diretamente com o seu comportamento. O texto de Tiago 3 fala assim: mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Ou seja, no seu coração, na sede das suas emoções, tem sentimentos puros, nobres, e sentimentos que não são tão nobres assim, mas habita a nossa humanidade. Então, nós temos a capacidade de sentir amor, de sentir afeto, e nós temos a capacidade de sentir inveja, de sentir raiva, de termos sentimentos que são humanos, dentro das nossas emoções, dentro do nosso coração. Então, quando nós estamos falando de coração, eu estou falando da sua capacidade mental de pensar, da sua capacidade emocional, daquilo que você sente. E você vai preencher aí, nesse terceiro espaço, em branco, volição. Do que nós estamos falando, o que é a sua volição? A sua volição, nós estamos falando sobre as suas escolhas, as suas ações, as suas decisões, a escolha e a determinação das suas ações, aquilo que você faz. No Salmo 25, 12 diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele, o Senhor, o ensinará no caminho que deve escolher. Então, é no nosso coração que nós decidimos obedecer e vamos praticar essa ação, essa escolha. Então, quando nós estamos falando de coração, nós estamos falando, você vai ver uma figura aí. Antes da figura, desculpa, Leia, estou adiantando aí. Antes da figura tem uma expressão que eu gosto de usar. Eu não sei quantos já ouviram isso, mas no ano passado, o nosso pastor ainda não era o nosso pastor, e ele falou disso aqui. Ele falou a seguinte fórmula, que eu quero que você guarde. O que eu penso, mente. Determina o que eu sinto, afeições, sentimentos. E determina o que eu faço, ações e escolha. Uma coisa está ligada à outra. Então, o seu coração, aí você pode olhar essa figura que é do livro. Essa figura foi tirada do livro. No livro, você vai compreender o retrato bíblico do seu coração. Essas três coisas compõem o seu coração. Então, eu estou falando da sua mente, da sua capacidade de pensar, daquilo que você sente, as suas afeições e da sua volição, da sua vontade, aquilo que você vai colocar em prática. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra coração, você vai perceber que é disso que nós estamos falando. Quando você ler o livro, você vai perceber que é disso que nós estamos falando. Então, esse foi o meu ponto número 1. O ponto número 2, eu quero abordar com você sobre a doença do nosso coração. Qual é a doença do nosso coração? Que doença é essa que nós temos no nosso coração? Estamos com algum problema cardíaco? Se nós olhamos para essa fórmula que eu apresentei para vocês, aquilo que eu penso, determina o que eu sinto, que determina o que eu faço. Se você olha para essa fórmula, parece bem simples. Simples, então eu vou mudar. Eu vou mudar a forma como eu penso, eu vou mudar a forma como eu sinto, consequentemente as minhas ações vão ser diferentes. É simples assim? Vou fazer uma outra pergunta. É fácil assim? Algumas cabeças estão fazendo assim. Não é tão simples, nem tão fácil. É uma verdade? Sim, é uma verdade. Mas você consegue fazer isso?
Não. E por que não? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque sozinhos nós não conseguimos. Esse é o problema da humanidade. Quando lá no Éden, lá em Gênesis 3, quando a mulher olha para aquela árvore e ela vê que aos olhos aquilo parecia, ela olhou e ela falou, isso parece bom para o meu paladar, é atraente aos meus olhos, acho que vai me dar inteligência mesmo, eu vou saber discernir entre o bem e o mal. O que a mulher queria, na verdade? Independência, não precisar de Deus. E nós não fomos criados para essa independência. Nós fomos criados para viver em função de Deus, para Deus. É para a glória de Deus que nós existimos. É para Deus. E por isso que o pecado nos prejudicou grandemente. Olha o que está escrito em Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender essa mente que te engana, esses sentimentos que te enganam? Quem é capaz de compreender essa vontade que te engana? É isso que o texto está dizendo. Esse texto que eu vou falar agora não vai aparecer no multimídia, eu coloquei depois. Salmo 19, 12 diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Ou quem pode discernir o que vai no seu interior? Numa outra versão, o salmista diz isso. Quem é que pode? Eu quero dizer uma coisa para você. Sozinho, nós não conseguimos. Por isso que nós temos a vontade de mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, inclusive a nossa forma de agir. Nós temos. Mas sozinhos, nós não podemos. Nós não temos essa força na nossa humanidade. Nós só temos essa força em Cristo Jesus. O nosso coração, ele é falso. Ele é falso. Ele nos ilude. E ele nos leva a ter pensamentos de que nós podemos caminhar sozinhos. E aí, o pastor hoje falou sobre a carne, o mundo e o diabo. O diabo é craque em dar ideias para nós. E nós somos craques em pegar essas ideias e alimentarmos dentro de nós. E nós começamos a acreditar nessas ideias. E alguns de vocês se acham totalmente poderosos. Mais poderoso que um super-herói. E talvez muitos de vocês se acham completamente incapazes de qualquer coisa. Que são ideias que você vai alimentando na sua mente, você vai acreditando nisso, sentindo isso, e isso vai refletir nas suas ações. O Provérbios 16, versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Deus pode todas as coisas. E Deus pode revelar para você o caminho que você deve seguir. Deus pode revelar para você quais pensamentos você tem e que não vêm dele. Que são pensamentos, muitas vezes, escravizadores, que mantêm você preso e você não consegue caminhar. Pensamentos que fazem você cair de forma recorrente nos mesmos pecados sempre. E quando você identifica a idolatria do seu coração, você vai identificar esses pensamentos. E o objetivo é você apresentar isso para Deus. É falar a verdade para Deus. Então tome nota.
O nome da doença do nosso coração é pecado. É o pecado que nos afasta de Deus. E por causa da nossa natureza pecaminosa, nós vamos conviver com essa natureza enquanto vivermos aqui. O pastor Carlos McCord, ele diz, não é que eu peco menos, é que eu permaneço mais. Então, o segredo é você focar em Jesus, olhar para a graça de Deus e entender que em você, você não tem, mas em Cristo e Cristo em você, você pode. Percebe a diferença? Algumas coisas você ainda não conseguiu porque você vai chegar na frente de todo mundo, bater no peito e falar assim, eu orei, eu jejuei, eu consegui. Isso é carnalidade. E tem muita gente jejuando e não está conseguindo nada. Por quê? Porque o foco está em si. O objetivo do jejum não é a Eliane focar na Eliane. O objetivo do jejum é a Eliane focar em Deus e conhecer o que há de perverso no coração da Eliane. E apresentar essa perversidade a Deus e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Que a tua graça venha abundante sobre a minha vida. E que eu tenha a força que Cristo tem. Então aí eu vou reconhecer que tudo aquilo que eu faço é a graça. O meu trabalho é receber dessa graça. É ir atrás dessa graça. Anote aí, nosso coração cria ídolos com aparência de puro. Eu orei, eu jejuei, eu trabalhei, eu fiz. Parece tão puro. Nós criamos coisas para nos iludir. Aliás, quem está lendo o livro está vendo isso. Nós criamos ídolos. Nós estabelecemos alguns padrões e aí nós achamos que estamos seguros nesses padrões. Romanos 7, 21 e 25 retrata o que acontece conosco. O apóstolo Paulo, ele fala assim, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. O apóstolo Paulo fala assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E se você continuar lendo, capítulo 8, versículo 1, diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem é que pode nos livrar do corpo dessa morte? Existe uma imagem para representar esse corpo dessa morte. É como se você andasse com você um defunto. Imagina você andando, indo no seu trabalho, indo na sua casa, com um defunto grudado a você. Então o apóstolo Paulo fala, como que eu vou me livrar do corpo dessa morte? Mas se nós já morremos para este mundo, nós carregamos um defunto. Mas quem é que pode nos livrar disso, desse defunto? Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós podemos. Então, você vai preencher aí. Todos os dias, precisamos escolher quem vamos amar mais. Deus ou a nós mesmos? O corpo dessa morte. Quem você vai amar mais? E essa escolha tem que ser feita diariamente. Todos os dias você vai fazer a sua entrega a Cristo Jesus.
Na sexta-feira nós falamos, nos celebrando a recuperação, sobre o terceiro passo: entregar a vida e a vontade. Ser salvo e saber que eu vou para o céu, mas todos os dias eu vou entregar a minha vontade, a minha idolatria, de que o meu prazer tem que vir primeiro, que o meu bem-estar tem que vir primeiro. E você vai preencher aí também: só podemos escolher diariamente pela ação sobrenatural da graça de Jesus em nós. Sozinho não conseguimos, mas em Cristo Jesus nós conseguimos. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite. Você já sabe o que é coração? Mente, afeições e volição. Você já sabe que o problema do seu coração é um só, é o pecado. Então nós vamos saber como que nós podemos conhecer o nosso coração. Deus, Ele nos conhece, e sua palavra revela o nosso coração. Jeremias 17:10, eu li o 9, agora eu vou ler o 10 para você. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Quem é que pode examinar os pensamentos? Quem é que pode colocar à prova o seu coração? Deus. Deus, Ele te conhece. A palavra de Deus diz que Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Os meus cabelos caem muito. Deus sabe quantos fios de cabelo tem lá no chão do banheiro da minha casa neste momento. Porque quando eu sequei o cabelo, eu não varri depois. E está cheio de cabelo lá naquele piso branco. Eu não faço ideia de quantos fios caíram ali, mas não foram poucos. E Ele sabe desse detalhe que parece tão bobo. Para quem tem muito cabelo, parece que não é tão bobo, mas quem tem problema de alopecia, assim que fala, quem tem problema de queda de cabelo, fica preocupado com isso. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Isso é para eu dizer para você que Deus te conhece. Deus conhece uma informação, talvez eu possa dizer bizarra a seu respeito, que nem você conhece. Ele sabe muito mais. Deus sabe exatamente o que está passando na sua mente agora. Quais são as emoções que povoam o seu coração. As suas lutas que você não tem coragem de revelar para ninguém. Deus conhece. Deus conhece. E só Ele pode examinar os seus pensamentos e colocar à prova o seu coração. A autora desse livro, Elyse Patrick, ela faz uma pergunta para nós na página 115, capítulo 6, página 115. E a pergunta é a seguinte: se o meu coração é tão enganoso, por que devo me dar o trabalho de lutar contra a idolatria? Eliane, você está percebendo o que você está falando? Você está falando que sozinho é impossível. Que o meu coração me engana mesmo. Que a minha mente me ludibria. Que as minhas emoções me enganam. Então, para que vale a pena eu lutar contra a idolatria? Sabe por que vale a pena você lutar contra a idolatria? Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Parece simples essa resposta, mas Deus criou você para você ter um relacionamento pessoal com Ele, para você viver em intimidade com Ele, porque o pecado não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha satisfação, plenitude de vida na presença dEle. Que é a coisa mais importante da sua vida, mesmo que você não esteja se sentindo bem, seja
a presença de Deus. E quando nós ouvimos isso hoje de manhã, quando a presença de Deus é a coisa mais importante na minha vida, eu recebo tudo aquilo que eu preciso para viver e a satisfação. E o pastor hoje de manhã explicou uma coisa que eu achei muito fantástico. Satisfação é diferente do prazer. Deus criou o prazer, Ele deixou isso bem claro hoje de manhã aqui. Mas o nosso alvo não tem que ser o prazer, tem que ser a satisfação na presença de Deus. E na presença de Deus, a plenitude de vida. E é disso que Deus quer que a gente desfrute. Ele quer que eu desfrute disso e que você desfrute disso. Então, por que nós vamos lutar contra a idolatria? Porque essa é a vontade de Deus. E sabe, muitas vezes, quando eu atendo, algumas pessoas que já passaram ali na minha sala, já me ouviram fazer essa pergunta. Eu pergunto assim, em algum momento da sua vida, você fez uma oração de completa entrega a Deus, uma oração completamente genuína, e falou assim para Deus, Deus, faz qualquer coisa para que eu ame o Senhor, para que minha vida seja devotada a Ti? Praticamente 100% das respostas que eu escuto é sim. Sim, Eliane, eu fiz uma oração dessa. Em tal momento da minha vida, eu fiz uma entrega para Deus. Eu quero dizer que Deus ouviu essa oração. E Deus atende essa oração e está atendendo esta oração. Uma coisa interessante que eu li no livro é o seguinte. Deus sabe, olha que interessante, o quanto ansiamos amá-lo, como desejamos viver para Ele. Deus sabe exatamente aquela guerra que existe entre nós, dentro de nós, que o apóstolo Paulo falou ali, que nós lemos ali em Romanos 7, que nós estamos guerreando. Ele sabe que você quer acertar, Ele sabe que você não quer ser grosso com a sua mulher, Ele sabe que você quer ser gentil com seu marido, mas que você não consegue, Ele sabe disso. Deus, Ele sabe o quanto nós ansiamos e como nós desejamos viver para Ele. E porque Ele nos conhece, e conhece que a doença do nosso coração é o pecado, Ele sabe que isso é impossível ao ser humano. Mas Ele deu ao ser humano ferramentas para que o ser humano use essas ferramentas para o autoconhecimento. Domingo passado, à noite, nós ouvimos sobre a ação sobrenatural do Espírito Santo. Neste momento, o Espírito Santo está agindo. Nós não vemos, nós não podemos pegar, muitas vezes nós nem sentimos, mas o Espírito Santo de Deus está agindo. Eu quero que você leia comigo Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quem pode revelar o que está dentro de você? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus para nós, ela está disponível. Nós vivemos num país livre. Eu tenho um amigo missionário que está indo para outro país. E ele está levando Bíblias para aquele país. Porque naquele país não tem a liberdade que nós temos aqui. Quantas Bíblias você tem na sua casa? No seu aplicativo, quantas versões você tem disponível da Bíblia? Eu vou dizer uma coisa para você. Você não estuda a Bíblia porque você não quer. Porque você tem tudo para acessar, mas você arruma desculpas, porque o seu coração é enganoso.
Eliane, eu não entendo a Bíblia. Não tem problema. Quem vai revelar para você é o Espírito Santo. Então você precisa começar a ler. Gente, minha mãe vai fazer 81 anos agora em maio. Ela já leu a Bíblia 51 vezes. Minha mãe, ela não tem segundo grau. Vocês acreditam nisso? Se você já conversou com a minha mãe, talvez você tenha dificuldade de aceitar essa informação que eu estou dando agora. Minha mãe passa e conversa, e você não fala que ela parou na 8ª série. Você não fala. Por quê? Porque essa mulher lê. E não lê pouco, não. Quantas vezes, é que agora a gente tem Google, mas quantas vezes o telefone da minha casa tocou e alguém perguntava assim, Dona Erci, onde eu encontro tal versículo? E ela dizia, em tal lugar. Ela levanta 6 horas da manhã e ela vai ler a Bíblia dela. Se você perguntar para mim, ela absorveu tudo o que ela leu? Não. Mas o Espírito Santo de Deus está agindo. Já está nesse número aí? Ok. Ele está meio assim com o número, eu falo, ele está na dúvida. A questão é, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Comece um pouquinho de cada vez. Comece usando o devocional, um devocional. E você vai pegar gosto pela coisa. Olha, eu não sei se você se lembra o que você comeu há um mês atrás. Vocês se lembram o que vocês comeram hoje. Todo mundo comeu feijoada, alguns não. Mas o fato é que você lembra o que você comeu hoje. Mas o que você comeu há um mês atrás, hoje é dia 23, 24. 24 de fevereiro, qual foi o seu almoço? Mas alimentou o seu corpo, alimentou a sua mente. Você está vivo porque você teve nutriente suficiente. Assim é a leitura da palavra. Então, leia a Bíblia. Anote aí no seu esboço. Através da meditação, a meditação eu não estou falando de você parar, sentar, cruzar as pernas e ficar não estou falando disso. Não estou. Meditação, eu estou falando de você pegar a palavra de Deus e ficar ruminando a palavra de Deus. Pensando no texto que você leu, fazendo perguntas para o texto e aplicando a sua vida. Através da meditação, estudo, ouvir a pregação da palavra, é possível vislumbrar o nosso interior. A palavra de Deus, a Bíblia fala que a palavra de Deus é como um espelho, que nos revela quem nós somos. Mas que ela também é como uma espada, nós acabamos de ler, que penetra e revela, divide, mostra aquilo que está confuso. Ela também é como um martelo que esmiuça pedra. A palavra de Deus tem poder. Então, ela vai revelar o que está no seu coração. Preencha aí. Ao estudar a Bíblia, podemos esclarecer nossos pensamentos, desejos e escolhas. E você vai preencher aí também. A palavra de Deus nos proporciona conhecer a nós mesmos e nos ajuda a adorá-lo verdadeiramente. O seu coração envolve a sua mente, as suas afeições, os seus afetos e a sua volição, a sua vontade, aquilo que você escolhe fazer. Você viu que o problema do seu coração é o pecado. Mas você também viu que a graça de Deus e a palavra de Deus pode nos revelar quem nós somos. E talvez você esteja me ouvindo e o seu coração ainda esteja sem qualquer esperança de mudança. Então eu quero entrar no 4º ponto e dizer para você qual é a solução para o nosso coração.
E eu estou dizendo que a solução para o nosso coração é um cordão vermelho. Quantos de vocês aqui conhecem a história de Raabe? Quem aqui conhece a história de Raabe? Se você lesse a Bíblia, você ia conhecer a história de Raabe. Sabia disso? Raabe. As mulheres que vieram no Elas de fevereiro ouviram a história de Raabe. Uma mulher improvável, mas que está na genealogia de Jesus. Se o seu filho está no Celebrando Kids, há 2 semanas ele ouviu sobre Raabe. Eu e a minha equipe contamos a história de Raabe para as crianças. E eu quero ler com você Josué 2. O povo passou 40 anos no deserto. Eles estão ali, prestes a entrar na terra prometida. Eles precisam conquistar a cidade de Jericó. Então Josué manda 2 espias para dar uma olhada lá na terra, para ver como estão as coisas. E esses 2 espias vão para a casa de Raabe. Então, Josué 2, versículo 15 diz assim: Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Os 2 espias foram lá, eles foram num prostíbulo. Raabe era dona de um prostíbulo, ela era uma estrangeira. Eles foram numa casa de passagem. E na história que nós contamos lá para as crianças, Raabe fala num videozinho que ela mora no buraco do muro e que ela consegue ouvir tudo o que está do lado de fora da cidade e tudo o que está do lado de dentro da cidade, e que ela tinha escutado sobre o Deus de Israel. E ela sabia que o Deus de Israel era poderoso para exterminar tudo em Jericó. E ela estava com medo, com receio. E no videozinho das crianças ela fala assim: eu perdi toda a minha esperança. E aí esses 2 homens entram ali na casa dela e ela esconde esses homens. E ela orienta eles para onde eles devem ir. Ela engana os homens do rei que ficaram sabendo que 2 israelitas entraram ali. E eles deram uma simples ordem, só que ela não podia contar para ninguém. Você já pensou como nós mulheres somos curiosas? Eu sou curiosa. Hoje eu estava num restaurante e o garçom que estava me atendendo, ele estava com uma marquinha de beijo bem aqui no pescoço. Vocês conhecem Eliane Amaral? O que Eliane Amaral fez? Depois que eu olhei bem, não era uma marca de batom, era uma tatuagem. E por um acaso eu conheço aquele garçom. E ele falou para mim: não é a fulana de tal, a pessoa que eu estava pensando que beijou ele. Ele deixou bem claro isso. Eu sou curiosa. Eu perguntei. Eu imagino que se eu morasse em Jericó, eu ia falar: Raabe, que negócio estranho é esse? Esse cordão vermelho está aí por quê? Você está ficando louca?
É que nem essas casas que colocam enfeite de Natal e deixam o ano todo. É muita preguiça, já deixa, né, para o Natal do ano que vem. Mais ou menos isso, ela esqueceu, não tirou, está lá aquela corda. Então eu imagino que alguém tenha perguntado para Raabe, porque senão eles não teriam dado essa orientação para ela. Ela não poderia falar para ninguém. Mas sabe, estudando sobre o cordão vermelho, interessante que a palavra no hebraico, para a palavra esperança, e você pode preencher aí no seu esboço, tem um espaço, esperança, em hebraico é tikvá. Eu não sei se lê assim, mas eu estou lendo assim, tá bom? Tikvá. Esperança. É a mesma palavra que está em Salmo 62:5. Olha o que está escrito em Salmo 62:5. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Dele vem a minha tikvá. É a palavra em hebraico. No dicionário Strong diz assim: tikvá vem do verbo hebraico gavá, que significa olhar esperançosamente em direção particular, ou esticar a corda. O que Raabe fez foi esticar a corda, dizendo que a alma dela estava olhando para Deus, estava ansiando, olhando com esperança, numa direção particular. Que direção é essa? Deus. Esperar, confiar, aguardar ansiosamente no Senhor é esperança. Qual é a solução para o meu coração e para o seu coração? Esticar a corda. É o tikvá, é olhar para Deus. Em Josué 2, versículo 21, diz assim: seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão, o tikvá, a esperança, na janela. Em quem Raabe colocou a sua esperança? Em Deus. Eu quero que você preencha aí no seu esboço. A esperança é o sentimento, não se assuste, de incapacidade de alcançar plena paz e bem-estar por meio dos méritos humanos. Eu não posso produzir esperança para mim mesma. Eu sou incapaz, porque em mim mesma eu não tenho poder. Agora, quando eu tenho a esperança, eu tenho aquilo que é essencial à existência humana. Então, coloque aí, a esperança é essencial à existência humana. Não vivemos sem esperança. Pessoas que tiram as suas vidas são pessoas que perderam a esperança. Porque elas estão olhando para si mesmas, esperando que em si mesmas elas tenham força para viver. Em Cristo Jesus é que nós temos força para viver. Então você vai preencher aí, a esperança bíblica é uma pessoa, Jesus. Interessante que essa palavra, tikvá, é usada só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, no grego, é usada uma outra palavra. E eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra aqui, esperança viva, é elpis. Elpis, é a palavra no grego, que significa esperança viva. A nossa esperança hoje é Jesus Cristo. Se você não está conseguindo, olhe para Jesus
E diga para Jesus: Jesus, eu não consigo. O Senhor é a minha esperança. E por isso que você precisa orar e ler a sua Bíblia. A banda pode subir. Nós temos no nosso coração a nossa mente, as nossas emoções e as nossas escolhas. E é verdade que todos nós pecamos, diz a palavra de Deus, que o problema do meu coração, do seu coração, é o pecado. O nosso problema é o pecado. Mas que Cristo, que Deus nos conhece e que em Cristo Ele resolve o nosso problema do pecado. Ele resolve a nossa idolatria, se nós o obedecermos. Se você esticar a corda, se você for para a sua esperança viva e falar: eu preciso do Senhor Jesus na minha vida. Então eu quero que você feche seus olhos. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez hoje, sem esperança. Mas Jesus pode trazer esperança para você. Basta você falar o que está no seu coração, o que passa na sua mente, nos seus afetos, e escolher dizer isso para Ele hoje. E falar: Jesus, eu nem entendo isso direito, mas eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero estender essa corda hoje e pedir que o Senhor venha habitar dentro do meu coração e colocar toda a minha esperança no Senhor. Mas talvez você já é um salvo em Cristo Jesus, mas você está caindo sempre no mesmo pecado. Você está caindo sempre no mesmo buraco. E quando a gente cai no mesmo buraco sempre, a responsabilidade é nossa. E nós precisamos assumir isso. Precisamos dizer para Deus: Deus, eu gosto desse buraco. Eu gosto da sensação, do barato que esse buraco me dá. Mas eu também detesto esse buraco. Então, estenda a sua corda, Jesus, que é a esperança viva, esse cordão vermelho, e me puxa para cima, porque Ele é o único que pode te puxar. Mas você tem que se render e se amarrar nessa corda e deixar que Ele faça o trabalho dele. Então faça a sua oração e diga para Deus isso: Deus, hoje, minha mente, coração e decisão, que Cristo Jesus seja a esperança viva e que você entregue sua mente, suas emoções e as suas decisões a Jesus e tenha a esperança renovada nessa noite, porque em Cristo você pode. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa noite, por essa campanha, por esse livro, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra, ela pode revelar a nós, ela pode mostrar as nossas reais intenções. E Deus, nós queremos dizer para o Senhor que sem Cristo Jesus nós não conseguimos. Por isso, nessa noite, nós nos rendemos ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos encha da Tua graça, do Teu poder, e que a esperança viva tome conta da nossa mente, das nossas emoções, das nossas decisões, de todo o nosso coração. Entregamos nessa noite a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Cristo Jesus. Fazemos essa completa entrega a Ti. Vem sobre nós, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.